Olá, meus amados irmãos. Nós iremos começar a nossa escola bíblica online e nós iremos começar com uma breve introdução da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos fazer uma pequena leitura que encontra-se em Atos, capítulo 16, e a leitura será do versículo 6 até o final do versículo 10. Diz assim a palavra de Deus, em Atos, capítulo 16, versículo 6 até o final do versículo 10. E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Introdução da carta de Paulo aos Filipenses. Paulo escreveu esta carta quando estava em uma prisão domiciliar em Roma. Ele escreveu a carta por volta de 60 a 61 anos depois de Cristo. Antes disso, Paulo teve uma visão enquanto estava em Troade, de um macedônio dizendo-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. No ano 50 depois de Cristo, Paulo e seus companheiros começaram seu trabalho evangelístico e pregaram na cidade de Macedônia de Filipos. Paulo plantou uma congregação ali, mas enfrentou muita oposição. Ele e Silas foram espancados com varas e lançados na prisão, onde eles prenderam os pés em um tronco. Paulo regressou a Filipos durante a sua terceira viagem missionária. A carta que enviou à congregação nos mostra o grande amor que havia entre Paulo e os irmãos de Filipenses. A carta de Filipenses contém 4 capítulos. No capítulo 1, Paulo nos dá um relatório de sua condição na prisão e o fato de ele estar preso tem contribuído para o progresso do Evangelho. A coragem que Paulo mostrou em pregar o Evangelho durante a oposição motivou os irmãos a continuarem destemidamente a falar da palavra de Deus. No capítulo 2, Paulo encoraja os filipenses a continuar a imitar a atitude mental de Cristo. Os filipenses são elogiados porque brilham como iluminadores no mundo. Durante a sua prisão, a igreja de Filipenses envia Epafrodito com uma oferta para Paulo. Paulo agradece os irmãos. Mais tarde, Paulo enviou Epafrodito novamente para Filipos e, por intermédio dele, lhe envia a carta da prisão aos irmãos da congregação de Filipos. No capítulo 3, Paulo faz um alerta sobre aqueles que confiam na carne, pois ele se sentiu orgulhoso de suas origens judaicas. Paulo considerava as vantagens que um dia usufruiu como fariseu como um lixo em comparação com o privilégio de conhecer a Cristo e de estar em união com Ele. No capítulo 4, Paulo escreve aos filipenses que eles não precisam andar ansiosos de coisa alguma, mas que encontrarão a paz de Deus por intermédio da oração e pela súplica com ações de graças. Paulo também agradece à igreja pela sua generosidade em providenciar aquilo que ele precisa para suprir as suas necessidades materiais. À medida que formos lendo esta carta, podemos notar que quando permanecemos firmes durante as provações, podemos encorajar os outros a fazer o mesmo. A carta também nos exorta a termos a mesma atitude mental de Cristo e também nos ensina que quando trocamos a nossa ansiedade pela oração, receberemos a paz de Deus em nossos corações. Então, meus queridos irmãos, nós iremos começar
este estudo da carta de Paulo aos Filipenses. E nós iremos então, temos aí o texto básico, que iremos começar o início da exposição. E o tema central desta carta de Paulo aos Filipenses é considerado por muitos como a carta da felicidade, ou seja, é a carta da alegria, onde o apóstolo Paulo transborda o seu coração diante da alegria. E nós iremos então pensarmos no objetivo de estudarmos a carta. Qual é o objetivo de estudarmos a carta de Paulo aos Filipenses, que tem esse tema, a alegria? O objetivo é conhecer o segredo da verdadeira alegria. E, dando continuidade ainda, hoje, pela graça de Deus, iniciaremos o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. E durante esse estudo nós vamos então trabalhar com os amados irmãos, pela graça de Deus, nesta carta de Paulo aos Filipenses, a introdução de como o trabalho foi plantado pelo apóstolo Paulo. Esse trabalho em Filipos, ele foi plantado pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. E aqui nós iremos estudar essa introdução, mostrando para os amados irmãos algumas fotos da localização da cidade de Filipos. Então temos aqui aqui Filipos, né, no mar aqui, o mar Mediterrâneo, Filipos. E temos aqui a importante cidade da Macedônia nos séculos III e IV a.C. E no século I depois de Cristo foi a primeira cidade da Europa que recebeu um missionário cristão, conforme a leitura que nós fizemos. Em Atos capítulo 16, a leitura foi feita do versículo 6 até o final do versículo 10. Então, a carta de Paulo aos Filipenses o trabalho de Paulo aos Filipenses deu-se o início, então, quando Paulo, então, na sua segunda viagem missionária. Ok? Então, vamos mais uma foto. E aí, mais aqui, temos aqui a localização de Filipos, aqui. Né? Aqui também Tessalônica, as viagens que Paulo fez e plantou seus trabalhos. E aqui nós temos atualmente as ruínas da antiga cidade de Filipos. Estão localizados na Grécia, no sudeste da Europa. E temos aqui, então, mais uma foto aqui, onde mostra as ruínas do Teatro de Filipos, construído no século IV, pelo rei Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, que renomeou a cidade com o seu nome. Então, por isso o nome Cidade de Filipos. E vamos mais uma foto aqui, temos aqui um fórum de Filipos, né? Ou seja, aqui é um espaço público para debates sobre justiça, leis, cultura, etc. Ali também ocorreu eventos e cerimônias e negociações. Então, uma área pública aqui da cidade de Filipos. Então, vamos mais uma foto. Nós temos aqui a Basílica em Filipos, ou seja, ruínas de uma das várias igrejas construídas entre 300 e 600 anos depois de Cristo, resultado aqui da pregação de Paulo e Lídia no primeiro século. Então, nós temos aqui algumas ruínas de algumas igrejas, ou seja, de templos, né, que aí nos dão evidência do trabalho do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. E aqui os amados sabem que durante a plantação desse trabalho, Paulo enfrentou muita oposição. E nós temos aqui a porta de entrada da prisão de Filipos, e na outra foto aqui, que é uma suposta cela onde o apóstolo Paulo teria ficado preso com Silas e Filipos. E aí, esse texto se encontra justamente em Atos capítulo 16, versículo 19, até o final do versículo 26, que diz mais ou menos assim: vendo os seus senhores que se desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade,
propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E diz a Bíblia que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, aqui temos aqui na foto, irmãos, mais ou menos, né, uma suposta cela onde o apóstolo Paulo teria ficado preso com Silas. Pela ocasião deste momento aqui em que uma jovem, né, possessa, que dava lucro para os seus senhores, Paulo então expeliu o demônio delas, né? Está aí no versículo 16, quando aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Então Paulo aqui expulsou o demônio desta jovem e, claro, como trouxe prejuízos, né, a eles, então eles levaram, né, vendo seus senhores, como diz o versículo 19, que se lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença então das autoridades, ok? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, ainda com a introdução da plantação da igreja em Filipos, aqui. E agora vamos considerar, meus amados irmãos, como esse trabalho começou. Nós já vimos aqui a localização do trabalho, né, de Deus. E agora vamos ver como que esse trabalho, na prática, ele começou. E dos versículos 6 até o final do versículo 8, o trabalho, primeiramente, meus amados irmãos, ele começou com uma intervenção divina no plano missionário de Paulo. Ou seja, em Atos capítulo 16, versículo 6 até o final do versículo 8, nós podemos ver que Paulo tinha um destino, né, de pregar em outro lugar. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E então observe aqui a intervenção divina no plano missionário de Paulo, ou seja, eles estavam percorrendo a região frígio-gálata, só que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Temos aqui, né? Foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então, embora o desejo do apóstolo Paulo, juntamente com Silas, fosse pregar o evangelho em outra localidade, todavia, os planos de Deus na pregação e o destino de Deus era outra localidade, né? Deus não queria que Paulo pregasse ainda, né, o evangelho nessa região aqui. Por isso que eles foram impedidos de pregar a palavra na Ásia. E diz ainda a Bíblia que eles tentavam ir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ou seja, então, diante dessa intervenção divina no plano missionário, podemos considerar o quê? Primeiro, o desejo de Paulo e seus companheiros para evangelizar. Ou seja, o desejo de Paulo e seus companheiros era evangelizar em regiões próximas à Ásia e Bitínia. Todavia, a vontade de Deus era levar o evangelho mais adiante, alcançando a Macedônia, justamente Macedônia Filipos. E diz o ponto 3 que este relato nos revela a soberania de Deus ao dirigir a vida dos seus filhos, realizando a sua vontade. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? Que o trabalho na igreja de Filipos
antes de ter um desejo no coração do apóstolo Paulo, começou primeiramente no coração de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo não estava nem nos seus planos evangelizar a cidade de Filipos, Macedônia. O desejo dele era evangelizar a Ásia e a Bitínia. O que nós podemos aprender com isso? Quais são as lições e aplicações para as nossas vidas que podemos tirar? Primeiro, o desejo missionário de todo missionário deve ser compatível, irmãos, com a direção divina. É isso que nós podemos aprender nessa primeira aula. Ou seja, se Deus não tivesse intervido no plano missionário de Paulo, nós podemos ver que o plano de Deus sempre é melhor para as nossas vidas. Ou seja, porque quando nós aprendemos e confiamos na direção de Deus, todo missionário deve aprender que a nossa agenda missionária não é conduzido por uma agência missionária ou até mesmo por uma missão. Todavia, a agenda missionária do missionário é conduzida pela direção divina. E nós podemos ver aqui que quando Deus destina o apóstolo Paulo para Macedônia e Filipos, observe que não somente ele dirige o apóstolo Paulo ao destino, mas também dirige pessoas para o apóstolo Paulo. Então você observa que Lídia se converteu, aquela jovem foi liberta, o carcereiro também, na prisão, pela ocasião quando o apóstolo Paulo e Silas oravam na prisão, diz a Bíblia que o carcereiro, juntamente com a sua família, foram salvos. Ou seja, então, a salvação de Lídia, a libertação daquela jovem que estava mesmo sendo escravizada por Satanás, e também com uma conversão de carcereiro e sua família, estavam nos planos de Deus. Então Paulo e Silas teve que mudar a sua rota em relação ao plano missionário. Então, fiquemos aqui então com essa breve introdução da carta de Paulo aos Filipenses. Como foi que o trabalho começou? Com uma intervenção divina no plano missionário. O apóstolo Paulo queria evangelizar a Ásia e a Bitínia. Todavia, Deus mandou Paulo para a Macedônia de Filipos, E o que nós podemos também, mais uma vez, aprendemos com a intervenção divina? Será que Deus não queria que Paulo evangelizasse a Ásia e a Bitínia? Não. Segundo alguns comentaristas, eles falam que o Senhor enviou Pedro para lá. E nós podemos ver exatamente quando Pedro, de fato, ele foi para lá evangelizar a Ásia e Bitínia. Como é que eu sei disso? Pela introdução da carta do apóstolo Pedro, quando ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, ou seja, Deus não somente muda a nossa agenda missionária, como também muda as pessoas. Então Deus dirigiu Paulo para pregar na Macedônia de Filipos e enviou outro mensageiro para pregar na Ásia e Bitínia, que foi justamente o apóstolo Pedro. E o que nós podemos ainda aprender, tirarmos de lições para as nossas vidas? Que Deus é soberano, irmãos, em nossas vidas. Então é Ele que escolhe o local, o lugar onde o missionário deve evangelizar. E posso até contar como experiência que quando a gente está disposto assim a fazer o trabalho de Deus, geralmente nós temos um desejo em pregar o evangelho naquele local preferido. Por exemplo, eu tenho um desejo no meu coração muito grande de um dia ser pastor no Axini, onde a mãe da minha esposa mora, mas ainda esse desejo do meu coração não se cumpriu ainda.
mas porque a agenda de Deus mudou totalmente a minha rotatória. Então, eu me lembro que antes de vir para Codajás, me convidaram para Manaus também, me convidaram para o Novo Remanso, e eu vim parar justamente em Codajás, em obediência à vontade de Deus, como o apóstolo Paulo conclui aí, em Atos capítulo 16, eu irei voltar para lá, quando ele diz assim, Atos 16:10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ou seja, Deus é soberano sobre a vida do missionário, Ele é soberano sobre as nossas vidas. E eu faço essa pergunta final: o seu desejo, em seus planos, está em consonância, está no mesmo tom da direção divina? Então fique aí com essa aplicação para o seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém.